Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e uma excelente madrugada para você. Semana passada falamos sobre Sansão e vamos continuar falando sobre Sansão. Mas antes de tudo, dá logo seu gostei, ó. O desenho é esse, polegarzinho para cima, gostei. Tem um botãozinho aqui escrito inscrever-se. Se inscreve no nosso canal, assina, ativa o sininho para que as notificações venham chegar até você quando a gente estiver fazendo vídeo, você receber de primeira mão, beleza? Vamos falar sobre Sansão? Todo mundo conhece a história de Sansão, Juízes 16, tá? Juízes 16, vem comigo, vamos comigo. Juízes 16, o que acontece? Em Juízes, Sansão era forte, matou leão, despedaçou, matou o povo com uma queixada de jumento. E aí chegou no ponto mais difícil da vida de Sansão. Ele se apaixonou. Uma mulher linda chamada Dalila. Pensa numa mulher gata, Dalila. E aí Sansão se apaixonou por ela. E ela quis porque quis, amando dos filisteus, saber qual era o segredo de Sansão. Vamos continuar andando? E aí Sansão enganou Dalila por 3 vezes. Na 4ª vez ele contou o segredo para ela, que era o cabelo dele. E Sansão foi capturado. A palavra diz que arrancaram-lhe os olhos de Sansão e fizeram ele cativos, trabalhando num moinho. Sabe como é que é o moinho da época? Um tronco bem grande, um pedaço de pau, e o caboclo fica assim, ó. Ó, empurrando lá. Você já viu um moinho, já? Exatamente. Sansão passou anos assim. E o cabelo de Sansão, que houvera sido cortado, voltou a crescer. E aí Sansão, numa época especial para os filisteus, uma época de festividade a um deus chamado Dagon, os príncipes dos filisteus, todos os príncipes, todas as autoridades estavam juntos em um salão. Tinha cerca de 3.000 pessoas. E essas pessoas estavam lá comemorando o fato de Dagon ter dado o inimigo deles, Sansão, nas mãos dele. Os filisteus estavam comemorando o fato de Dagon estar dando Sansão como presente. E Sansão foi chamado pelos filisteus para ser zombado. E se divertiam com Sansão. Eu imagino dizer: e aí Sansão, cadê sua força? Cadê seu Deus? Top! E Sansão foi levado por um menino, um moço, diz a palavra. E ele falou: me coloca diante das colunas, vamos representar essa palmeira como se fosse colunas do templo. Mais de 3.000 pessoas, incluindo homens, príncipes, homens, governantes, mulheres. E Sansão foi posto diante dessas 2 colunas e ele abraçou uma coluna, acredito para ter dimensão do que ele estava fazendo, e ele fez uma última oração. Olha só, uma oração fez com que Manoá guiasse Sansão aos caminhos corretos. Sansão se perdeu mediante a sua força, lembra? Semana passada? Sou forte. Sansão se perdeu mediante a sua força. Mas de uma oração ele voltou a ter propósito. Com uma oração ele voltou a entender o que Deus queria para ele. Com uma oração ele entendeu que o processo dele era ser libertador, guardião do povo de Israel. E aí ele fez o quê? Protegeu com a sua própria vida. E ele fez uma oração segurando as 2 colunas, assim talvez como eu esteja segurando. E orou: Senhor, mais uma vez, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo me invada com a tua força, me fortaleça para que eu possa cumprir com o meu propósito. E só o Senhor te capacita a cumprir o seu propósito. Na força do seu próprio braço, você não vai em lugar nenhum. Você não faz nada. A palavra diz que sem Deus nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E aí Sansão orou, pedindo ao Senhor mais uma vez forças.
e se colocou diante do templo, nessas duas colunas representadas aqui por essas palmeiras, e começou a empurrar essas palmeiras. Eu imagino a força descomunal que Sansão estava fazendo, já cego, sendo chacoteado. E no meio dessa força, no meio de toda dessa pressão, ele disse: Senhor, que morra eu e os filisteus, que morra eu e morra ele. Tudo bem que talvez eu não tenha cumprido de acordo com o teu propósito, mas eu vou morrer cumprindo. O que eu quero dizer para você, Sansão não precisava morrer. Ele precisava obedecer, só que ele não obedeceu. E no final da história, ele cumpriu o propósito dele, mas morreu junto. Ei, não morra para que seja cumprido o seu propósito. Cumpra com ele em vida. Aprenda a obedecer. Entenda que Deus colocou coisas na sua vida e pessoas e sacerdotes, pais, mães, para que você venha obedecer e cumprir com o seu propósito. Você tem uma jornada longa. Você não precisa morrer. Fique com Deus. Tchau.